Você já parou para pensar que o universo inteiro, com todas as suas galáxias e mistérios, só existe para você porque a sua mente o organiza, que a própria realidade que você toca e sente é, em certo sentido, uma construção da sua consciência? E se eu te dissesse que as regras que governam a ciência, as leis da física que nos permitem lançar foguetes e criar inteligência artificial talvez não estejam lá fora, no universo, mas sim aqui dentro, na estrutura fundamental da nossa razão? Essa não é uma ideia de ficção científica, mas o cerne de uma das maiores revoluções do pensamento humano, liderada por um filósofo que viveu há mais de 200 anos em uma cidadezinha prussiana chamada Königsberg, Immanuel Kant. Imagine por um instante a seguinte situação. Você está em um laboratório, observando um experimento. Você mede, anota, calcula, você confia que a lei da gravidade, a velocidade da luz, a relação de causa e efeito são constantes universais. Mas, e se tudo isso fosse uma ilusão? E se amanhã o sol simplesmente não nascesse? Não porque algo aconteceu com ele, mas porque a própria lei de causa e efeito deixou de funcionar. A ciência, como a conhecemos, entraria em colapso. Nossa capacidade de prever, entender e controlar o mundo desapareceria. Esse é o dilema que quase paralisou a ciência. Na época de Kant, o filósofo David Hume havia argumentado que não podemos provar a causalidade. Só podemos observar que um evento se segue a outro repetidamente. Não há uma lei que possamos tocar, apenas um hábito da nossa mente. Foi nesse cenário de incerteza que Immanuel Kant entrou em cena. Ele disse que Hume despertou de seu sono dogmático. Kant propôs uma solução genial, uma revolução copernicana na filosofia. Assim como Copérnico mostrou que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, Kant sugeriu que não é a nossa mente que se conforma aos objetos, mas sim os objetos que se conformam à nossa mente. Pense nisso, no seu dia a dia. Quando você vê uma bola rolando em direção à outra, você não apenas vê dois eventos separados. Sua mente automaticamente conecta os dois com a ideia de causa e efeito. Você sabe que a primeira bola vai causar o movimento da segunda. Kant diria que essa noção de causa e efeito não está na bola, mas é uma categoria fundamental do nosso entendimento. É como se a nossa mente viesse com óculos pré-instalados, que nos fazem ver o mundo através de certas lentes. As lentes do tempo, do espaço, da causalidade. Não conseguimos tirar esses óculos. Tudo o que experienciamos é filtrado por eles. Em sua obra monumental, A Crítica da Razão Pura, Kant explica que o conhecimento começa com a experiência, mas não deriva todo dela. A experiência nos dá o material bruto, as cores, os sons, as sensações, mas é a nossa mente que organiza esse material, aplicando suas estruturas inatas para transformá-lo em algo compreensível. O tempo e o espaço, para Kant, não são entidades externas, mas formas puras da nossa sensibilidade. Nós projetamos uma grade de tempo e espaço sobre o caos das sensações para poder organizá-las. Isso tem um impacto gigantesco na ciência moderna. A ciência não é apenas uma coleção de fatos observados. Ela é a busca por leis universais e necessárias. E de onde vem essa necessidade? Para Kant, ela vem da própria estrutura da nossa razão. A ciência é possível precisamente porque nossa mente impõe uma ordem racional ao mundo. Quando um físico busca uma teoria de tudo, ele está, em um sentido kantiano, tentando decifrar o manual de instruções da própria razão humana. O bóson de Higgs, as ondas gravitacionais. A confirmação dessas teorias não é apenas uma vitória da observação, mas a validação de que as estruturas matemáticas e lógicas da nossa mente correspondem, de forma espantosamente precisa, ao funcionamento do universo que podemos perceber. Você já se perguntou se um computador, uma inteligência artificial, poderia, um dia, ter consciência?
Pela ótica kantiana, a pergunta seria: essa aí, autor, teria as estruturas inatas do entendimento? Ela poderia experienciar o mundo através das categorias de causalidade, unidade, pluralidade, como nós fazemos? Ou ela estaria apenas processando dados, sem a arquitetura fundamental, que gera a experiência consciente? Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o que nos torna humanos. Essa visão filosófica muda tudo. Na ética, por exemplo, Kant argumenta que, assim como existem leis universais para a natureza, existem leis morais universais que vêm da razão. É o famoso imperativo categórico. Haja apenas segundo a máxima, pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Em outras palavras, antes de fazer algo, pergunte-se: eu gostaria que todos no mundo agissem dessa mesma forma? Mentir para se safar de um problema? Se todos mentissem, a própria ideia de verdade deixaria de existir e a comunicação seria impossível. Portanto, mentir é irracional e imoral. Essa é uma bússola moral poderosa, baseada não em emoções ou consequências, mas na pura lógica e no respeito à dignidade humana. A história está repleta de exemplos que validam, de certa forma, essa busca por ordem racional. O desenvolvimento das leis de Newton, por exemplo, foi a aplicação de uma estrutura matemática rigorosa a fenômenos observados, criando um sistema preditivo que parecia uma lei universal da natureza. Da mesma forma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pode ser vista como uma tentativa de aplicar um princípio kantiano: tratar a humanidade, em si mesmo e nos outros, sempre como um fim, e nunca apenas como um meio. Cada pessoa tem um valor intrínseco, uma dignidade, que não pode ser violada. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Quando você sente uma profunda indignação diante de uma injustiça, não é apenas uma emoção, é a sua razão gritando que uma lei universal, a lei da dignidade humana, foi quebrada. Quando você se maravilha com a elegância de uma equação matemática que descreve o cosmos, você está testemunhando a harmonia entre a estrutura da sua mente e a estrutura do universo. A filosofia de Kant não nos dá respostas fáceis, mas nos entrega uma ferramenta poderosa: a confiança na nossa própria razão. Ela nos convida a sermos autônomos, a pensar por nós mesmos. Supir audi... saber. Era o lema do iluminismo que ele tanto defendeu. Não aceite dogmas cegamente. Não se deixe levar apenas por sentimentos passageiros. Use sua capacidade de raciocinar para construir seu conhecimento e para guiar suas ações. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, ou usar o GPC do seu celular, ou tomar uma decisão moral difícil, lembre-se da silenciosa revolução de Immanuel Kant. Lembre-se que a ordem que você vê no mundo pode ser um reflexo da incrível ordem que existe dentro de você. O que você pensa sobre isso? Você acredita que a realidade tem uma estrutura própria? Ou que somos nós que a impomos? A moralidade é universal e baseada na razão como Comte Surrere? Ou ela é relativa a cada cultura e indivíduo? Escreva nos comentários. Eu adoraria saber a sua perspectiva. Sua opinião enriquece muito essa discussão. Refletir sobre essas questões é mais do que um exercício intelectual. É uma jornada de autoconhecimento. É entender os limites e o poder da sua própria mente. Compartilhe este vídeo com alguém que também adora questionar a natureza da realidade e do conhecimento. Se você gostou dessa viagem filosófica e quer continuar explorando as grandes ideias que moldaram nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito a levar a filosofia para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e, acima de tudo, por pensar junto comigo.